Bom, pessoal, nessa questão, ela é uma questão muito importante que a gente consegue abordar vários conceitos importantes. Então, olha só. Primeira coisa é quando você tem um condutor em equilíbrio eletrostático. O que isso significa? Que é um condutor que está carregado e que as cargas não possuem mais movimento. Então elas já se rearranjaram ali de modo que não tem mais um movimento de carga elétrica. Então esse é o primeiro conceito. E aí o que acontece? Se você não tem um movimento de carga elétrica, você não pode ter diferença de potencial entre os pontos nesse condutor. Por quê? Quando você tem diferença de potencial, a carga positiva ela naturalmente tende a ir para potenciais menores, enquanto que a negativa tende a ir para potenciais maiores. Tudo bem? Então, se você já está no equilíbrio eletrostático, não pode ter movimento de cargas elétricas. Então, não pode ter uma diferença de potencial entre pontos nesse condutor. Tudo bem? Então, o potencial de A ali, por exemplo, é igual ao potencial do ponto B. Beleza? Então, ali a nossa primeira ali, a gente já consegue afirmar que ela é verdadeira, né? Então, o potencial de A é igual ao potencial de B. Beleza? Agora, outra coisa que a gente pode falar é sobre o campo elétrico de um condutor em equilíbrio eletrostático. No interior do meu condutor, o campo elétrico tem que ser nulo, pelo mesmo motivo do potencial ser constante. Eu não tenho mais movimentos de cargas elétricas. Se eu não tenho mais movimento, eu não posso ter força resultante atuando nessas cargas elétricas. Ou seja, o meu campo elétrico tem que ser nulo para que não tenha essa força. Beleza? Então, no interior do meu condutor, sempre o campo elétrico é nulo quando ele está em equilíbrio eletrostático. E é isso, a gente pode linkar aquela ideia da blindagem eletrostática. Então, aí tem aquela recomendação, né? Numa tempestade de raios, é mais recomendado você ficar dentro do carro do que andar pela rua. Então, dentro do carro, você tem ali o que a gente chama de gaiola de Faraday. Ou seja, a estrutura do carro cria um campo elétrico neutro, nulo, lá dentro do veículo. Então, os efeitos elétricos, eles são blindados. Beleza? Então, vamos lá. O vetor campo elétrico tem a mesma intensidade no ponto A e no ponto B? Então, se esses pontos A e B estão na superfície, como que a gente determina o vetor campo elétrico? É sempre perpendicular à superfície. Só que o campo elétrico ele depende da concentração de cargas elétricas. E aí a gente tem mais um novo conceito aqui importante nessa questão. Quando eu tenho uma esfera metálica, as cargas elétricas elas se distribuem uniformemente, tá? Então eu tenho uma densidade de carga uniforme por toda a superfície. Agora, quando eu tenho um condutor qualquer, por exemplo, nesse formato de pera aí, onde eu tenho raios menores, ou seja, uma ponta, eu tenho uma concentração maior de cargas elétricas naquela ponta. Então, no ponto B, eu tenho uma concentração de cargas elétricas maior. E aí, se eu tenho uma concentração de cargas elétricas maior, então quer dizer que o meu campo elétrico naquela região vai ser mais intenso. Tudo bem? Então, para você visualizar mais ou menos aí o que está ocorrendo, então ele está carregado positivamente, né? Então você tem uma carga positiva se distribuindo aqui na superfície. E aí, enquanto chega ali, nessa região que eu tenho uma ponta, eu tenho uma concentração bem maior de cargas elétricas. Tudo bem? Então isso é o que a gente chama de poder das pontas. E aí esse poder das pontas é muito utilizado aí no para-raios, né? O para-raio ele é bem pontiagudo para você ter um acúmulo de cargas ali muito grande e aí com isso você estabelece um campo elétrico mais intenso naquela região. E aí quando passa a nuvem, você tem um campo elétrico suficiente para vencer a rigidez dielétrica do ar. E aí você não tem um acúmulo tão grande de cargas elétricas na nuvem. Tudo bem? Porque o raio nada mais é do que quando a nuvem descarrega toda aquela carga acumulada. O para-raio ele evita que essa carga elétrica atinja um valor muito alto. Beleza? Então, não tem a mesma intensidade. Então, essa aqui está errada. O vetor campo elétrico resultante no interior do condutor é nulo
isso, né? A gente acabou de falar ali da blindagem eletrostática. Tudo bem? Então as opções 1 e 3 estão corretas, nos dando a resposta letra D. Beleza?